Você já se percebeu caminhando silenciosamente por corredores de sua vida, sentindo que quanto mais generoso você é, menos as pessoas te enxergam? Que, paradoxalmente, oferecer seu melhor, ceder seu tempo, silenciar suas angústias, só transforma sua existência em algo quase transparente, como se a bondade, em vez de te elevar, fosse um convite ao desprezo. Por trás dos sorrisos contidos, do nó preso na garganta, existe uma inquietação, uma urgência que o corpo sente antes da mente admitir. Há algo profundamente errado nesse cenário. É nos lampejos silenciosos do dia a dia, quando você cala para não entrar em conflito, quando observa que sua voz perde força no burburinho dos mais decididos, que a sensação se agiganta. O contraste é gritante. Enquanto você oferta acolhimento e compreensão, outros frios, manipuladores ou até abertamente cruéis conquistam respeito, limite e espaço. Por que os lobos são seguidos, enquanto as pombas são desprezadas ou ignoradas? Será que tudo que te ensinaram sobre bondade era apenas uma meia-verdade, uma ilusão perigosa? E se eu dissesse que não há acaso nisso? Que existe uma engrenagem ancestral, quase sombria, invisível a olho nu, movendo as relações humanas em um teatro tão antigo quanto a própria civilização. Uma lógica desconfortável, difícil de engolir, mas irrefutável quando se olha de perto. Por séculos, pensadores como Maquiavel sussurraram esse segredo entre linhas. Neste mundo, onde interesses se sobrepõem a intenções, gentileza sem fronteiras é como uma luz no deserto, atraindo predadores inevitavelmente. Entenda, não se trata de uma defesa do mal, da brutalidade ou da tirania. Aqui, mergulhamos em águas profundas, onde psicologia, filosofia e natureza humana se entrelaçam num jogo sutil. A mente humana responde ao que impõe limite, não ao que se dissolve. Respeita o que é firme, não o que se dobra. Admira a força de quem sabe ser, não de quem apenas agrada. Ser bom é bonito, mas ser bom sem respeito próprio é perigoso. É como nadar com feridas abertas em meio a tubarões famintos. Mais cedo ou mais tarde, o sangue irá atrair aquilo que você mais teme. E talvez agora mesmo, você já esteja exausto de ser sempre o segundo plano, o que entende, o que se adapta, o que perdoa por não desejar confronto. Perguntas ecoam na mente. Como conquistar respeito sem sacrificar quem você é? Como demonstrar firmeza sem vestir a máscara do algoz? É nesse momento de ruptura que nossa conversa aprofunda. Hoje, vamos descortinar a ilusão de que a bondade, sozinha, é suficiente para trilhar a vida. Vamos expor as raízes psicológicas do respeito, do medo e da autoridade. E através do olhar implacável de Maquiavel, descobrir jeitos ousados de transformar sua presença em algo que ninguém mais se atreverá a ignorar. Este vídeo não é para quem teme o espelho. É para quem cansou de ser empurrado para o abismo apenas pelo erro de não ter aprendido a dizer basta. Se você avançar, inevitavelmente irá se deparar com verdades que podem abalar tudo o que acredita sobre si e sobre como deve ser tratado. Prepare-se. O caminho não promete conforto, mas promete clareza. E ela é o primeiro passo para mudar tudo. A primeira ilusão que precisamos destruir é a crença de que ser bom basta. O cérebro humano é uma máquina de sobrevivência, programada há milênios para detectar os sinais de força e detectar também as brechas exploráveis. Ser gentil não é um pecado, mas a gentileza desarmada convida à invasão, como uma terra sem muralhas. O respeito não é resultado de agradável intenção, mas da aura de autoridade, de posicionamento, da capacidade inabalável de manter o chão firme quando todos ao redor perdem a compostura. E a autoridade não nasce do grito nem do medo bruto. Nasce da postura, da firmeza serena, da clareza silenciosa capaz de dizer não sem ferver por dentro. O respeito verdadeiro é quase invisível ao olho destreinado. Está no olhar que não vacila, na palavra que não titubeia na decisão de se ausentar quando cruzam o limite. E todo o restante é ruído, é concessão à mediocridade do outro. Olhe para os dois lados da moeda.
Pessoas que dizem sim quando querem gritar não, que detalham demais, tentam se explicar em excesso, sorriem para evitar qualquer atrito. Seus contornos se desfazem diante do olhar dos outros, tornando-se figuras permissivas, agradáveis, mas extremamente vulneráveis. E onde há excesso de permissão, o abuso floresce como mato em campo fértil. O medo, diferente do terror, e o respeito estão entrelaçados por fios tão antigos quanto a própria sociedade. Não estamos falando em ameaçar, nem em gritar ou humilhar. Isso é fragilidade disfarçada. A força real é a do autocontrole, do silêncio firme, da recusa tranquila e límpida. Maquiavel, em sua frieza revolucionária, não clamava pela crueldade gratuita. Ele sabia de algo que a maioria prefere ignorar. Favores são esquecidos, temores são eternos. Quem faz o outro pensar 2 vezes antes de atravessar sua cerca, esse sim é respeitado. Pode ser duro admitir, mas talvez você esteja há anos tentando ser amado, mas nunca respeitado. Será esse o legado que deseja para si? Ser bom não é criminoso, mas é necessário perceber quando isso se transforma na sua própria armadilha. O dilema central repousa aqui, onde termina a compaixão e começa a autoaniquilação. Como identificar o momento em que sua bondade virou fraqueza e, principalmente, como reconquistar o seu território emocional, sem se tornar aquilo que mais repudia. A resposta exige coragem e disposição para analisar a própria história. Reconhecer que talvez, desde cedo te ensinaram que ser bom era calar a si mesmo. Talvez repetiram até o convencimento que basta tratar os outros com empatia extrema, sacrificar o próprio bem-estar, que o universo irá retribuir com a mesma moeda. Só que no mundo real, a bondade cega é isca, e os predadores, sim, existem, farejam sua vulnerabilidade com a precisão de um animal faminto. O paradoxo brutal é esse. Quanto mais você tenta ser bom sem inteligência emocional, mais o mundo testa seus limites. E quando se vê, já não sabe mais se o problema é você ou se o mundo realmente exige dureza. Surge a dor. Se endurecer, estarei traindo minha essência? Se ceder sempre, estou sendo ingênuo? Aqui nasce um dos maiores dilemas existenciais. Acreditar que flexibilidade é nobre, quando pode ser simplesmente autossabotagem adornada. Ninguém te contou, mas não há bondade genuína sem força. Ser bom sem saber se proteger, sem estabelecer fronteiras claras, sem reconhecer sua própria dignidade, não é virtude, é ingenuidade. A armadilha psicológica está montada para prender pessoas sensíveis em papéis de serviçais emocionais, sempre à disposição, sempre compreensivos, mesmo quando deveriam dizer basta. E esse ciclo se autoalimenta. A dependência de validação. Você se condiciona a ser o que agrada, a ceder, a ouvir, a perdoar. Mesmo quando o outro não pediu ou não merece, confunde paz com passividade. E assim mergulha em relações desiguais nas quais só você oferta, só você cede, só você se importa. Psicólogos nomeiam este processo de autoabandono. Você sacrifica a si para sustentar a imagem de alguém imaculado, ao custo de perder pouco a pouco a própria autoestima. O preço é alto demais. Além de perder o respeito dos outros, começa a se desrespeitar de forma silenciosa e devastadora. Ser bom não é sinônimo de ser fraco, mas ser bom sem discernimento é trilhar rapidamente o caminho da dor. Maquiavel sabia disso. Seu propósito não era cultivar monstros, mas ensinar sobre nossa natureza mais crua. E ela, infelizmente, respeita quem sabe colocar barreiras até em nome do amor. Mas como fazer isso sem ultrapassar a linha tênue entre o respeito e a hostilidade? Como inspirar reverência sem alimentar ódio ou se tornar um espelho daquilo que mais abomina? É essa fronteira que desenharemos agora, explorando o passado sombrio de Maquiavel e a anatomia do poder no cotidiano. Niccolo Maquiavel. Este nome desperta amor e ódio nas mesmas proporções. Viu de perto traições políticas, guerras civis, cortes corruptas e aliados traidores. Era, antes de tudo,
um anatomista da alma humana, alguém empenhado em ver o mundo como ele é, não como deveria ser. Sua obra foi odiada por uns, lida com reverência por outros. Apenas tolos a ignoram. Sua genialidade residia na capacidade brutal de enxergar que os poderes não pertencem ao justo, mas ao lúcido. Em O Príncipe, Maquiavel rasga o véu do idealismo, expondo o jogo sujo que se esconde em toda relação de poder, seja entre governantes e governados, seja nos pequenos embates domésticos, nas amizades, nos círculos de trabalho. Governar, dominar, proteger seu lar interior, tudo depende de aprender o jogo que os ingênuos preferem fingir que não existe. Quando Maquiavel recomenda que é mais seguro ser temido do que amado, não está validando a crueldade. Apenas sublinha que o amor, embora lindo, útil, quente, é frágil, volúvel, condicional. Enquanto for conveniente, ele perdura, mas é o primeiro a evaporar diante do conflito. Diante do não que você se recusa a dizer. O medo, usado sabiamente, é o que determina o alcance do abuso. Traça linhas invisíveis que dificultam a traição, a manipulação, a exploração reiterada. Enxergue o medo, então, não como instrumento de ódio, mas como muro de proteção. O líder ou a pessoa que não inspira algum nível de cautela será fatalmente testado até ser consumido. É a lei subterrânea de toda convivência. Sem respeito, sem bordas, as piores faces humanas emergem, e geralmente à sua custa. Maquiavel não aconselhava o terror. Sabia, inclusive, que o governante odiado acaba colhendo revoltas, mesmo mantendo o poder por algum tempo. O poder autêntico reside na fímbria entre a firmeza e a justiça. Exige frieza cirúrgica, não brutalidade cega. O ódio é veneno. O respeito equilibrado por um ligeiro temor. Este sim constrói paredes invisíveis, perenes e praticamente indestrutíveis. Pausa para reflexão. Em que pontos da sua vida você realmente governa? Ou seriam outros, silenciosamente, quem ditam as regras sobre você? Você é quem estabelece limites ou aceita ser testado até abrir mão do pouco que restou? Observe atentamente. A resposta está no modo como você se posiciona ou se omite. E como caminhar sobre a corda bamba de ser respeitado, sem ser temido demais, odiado ou isolado? Como erguer sua autoridade pessoal, ao ponto de sua simples presença calar abusos e provocar cautela, sem dizer sequer uma palavra? Há uma diferença abismal entre o respeito que paralisa e o ódio que incendeia, entre a presença que impõe silêncio e a sombra que provoca ressentimento. Este é o ponto em que a maioria tropeça. Confundem autoridade com tirania, firmeza com frieza, cuidado próprio com egoísmo. Mas, na verdade, o segredo está em outra dimensão, bem mais sutil. É a arte de dominar a si mesmo, antes de tentar dominar qualquer cenário externo. Ser respeitado não é criar temor, é habitar sua própria soberania de forma tão sólida que o mundo ao redor sente, mesmo sem palavras, que suas fronteiras não são negociáveis. Considere. A autoridade não se conquista por gritos, ameaças ou imposições vazias, mas pela coerência invisível de quem diz o que pensa sem medo, recusa o que fere sem hesitar, se ausenta do que machuca sem remorso. O verdadeiro respeito é silencioso, quase invisível nos gestos mais banais. Está em manter-se inabalável diante da manipulação, em sair de uma conversa tóxica sem precisar justificar ao outro seu próprio limite, em não repetir explicações para quem já entendeu, mas prefere desafiar você sistematicamente. É, em essência, o ato de ocupar seu próprio espaço emocional com dignidade, clareza e serenidade. A psicologia comprova. Pessoas que sustentam sua autoridade de modo tranquilo e constante, evitando confrontos diretos e espetaculares, são as que inspiram respeito duradouro. Esse é o chamado poder latente, aquele que não precisa ser ostentado ou exercido abertamente para existir, mas que, no fundo, é sentido como um campo de força silencioso, e com esse campo de autoridade nasce uma nova postura. Quem te cerca pensa duas vezes antes de ultrapassar suas linhas, não porque você os atemoriza com discursos,
mas porque transborda o sinal invisível de quem aprendeu a se priorizar. Aqui reside o núcleo de ser respeitado sem nunca transitar para o território do medo destrutivo. Você mostra que está no comando de si, não dos outros. Quem domina suas emoções e reações, quem define seus próprios limites com calma e convicção, comanda mais respeito do que qualquer figura barulhenta ou explosiva. O verdadeiro impacto não grita. Ele vibra no silêncio da autenticidade. Mas, e se mesmo assim, após reafirmar suas linhas, você sentir que continua sendo testado, usado ou, pior ainda, ignorado deliberadamente? Para muitos, esse é o solo mais minado de todos. O campo psicológico das crenças enraizadas, das feridas invisíveis e dos roteiros mentais que repetimos como ecos, sem perceber. É aqui que o trabalho se intensifica e, paradoxalmente, que a libertação mais profunda germina. Analise sua própria história. Quantas vezes você disse sim, preferindo um não, só para não desagradar quem poderia te rejeitar? Quantas vezes se calou diante da injustiça, por receio de perder o afeto de alguém que sequer merece seu silêncio? E talvez cresceu ouvindo que amar era ser sempre disponível, que discordar era falta de educação, que proteger suas fronteiras era sinônimo de egoísmo. Aos poucos, o medo de ser abandonado foi convertendo sua gentileza em autoabandono. E assim adultos vão se tornando reféns emocionais, eternamente ansiosos por agradar, mesmo ao custo da própria felicidade. Cada gesto de omissão, cada concessão silenciosa, cada auto-perdão ao abusador que sequer sente vergonha, reforça um ciclo, um roteiro psíquico cruel, em que você internaliza que sua vontade não importa, que empatia demais é um convite para o descaso, e que sua ausência será mais sentida do que sua presença. Eis a armadilha que prende tanto. A crença inconsciente de que ser respeitado é arriscar perder amor, quando na verdade é exatamente o contrário. O respeito começa dentro do seu território psicológico. Nenhuma postura externa será suficientemente sólida se você, internamente, vacila sobre seu próprio direito de existir. Não adianta decorar frases de efeito, estudar técnicas de persuasão, praticar autopromoção. Se na raiz você ainda acredita que seus desejos são menos legítimos do que os dos demais, toda autoridade será máscara, e toda tentativa de impor limites irá falhar ao menor sinal de teste. A reconstrução dessa identidade exige trabalho diário, explícito e consciente. Comece investigando seus padrões automáticos. Note quando e com quem você se diminui, quando muda opiniões para não confrontar, quando aceita silêncios ensurdecedores apenas para não desagradar quem te trata como um figurante na própria história. Toda vez que você se flagrar recuando, pergunte-se: esse preço vale a amputação da minha verdade? Não precisa ser agressivo nem se fechar em uma concha de amargura. O caminho não é o da dureza artificial, mas da presença plena. Note, à medida em que você começa a se posicionar, expondo sua verdade sem medo, certos personagens ao seu redor vão se incomodar profundamente. Vão te acusar de ser rude, frio, arrogante, ingrato, Quando isso acontecer, saiba, o problema não é você deixando de ser legal, mas eles não tendo mais controle sobre você. A mudança desequilibra quem jamais admitiria que se beneficiava da sua antiga passividade. Você inevitavelmente perderá pessoas e situações, mas, surpreendentemente, é libertador perder aqueles que apenas te queriam devido à sua disponibilidade irrestrita, não à sua autenticidade. Quando você alinha sua postura interna à sua verdade, o mundo responde. Relações tóxicas se desintegram ou se transformam. Onde antes reinava o mendigar por migalhas de aprovação, começa a brotar o respeito. O raro, o verdadeiro, o indestrutível respeito que só a autenticidade produz. Mas, mesmo depois dessa virada, ainda sobra uma pergunta latente. Como não cair no outro extremo, transformando-se na imagem oposta, seco, duro, indiferente ou até cruel,
como muitos daqueles que antes te feriram, a fronteira final é na verdade um paradoxo sutil. Aprender a comandar a própria vida sem cortar os fios da empatia, da compaixão e da integridade. Aqui, a resposta é arte. A vida adulta é o palco constante da ambivalência, da dúvida, do equilíbrio entre amar o outro e não se abandonar. Você pode ser um oceano de compaixão, mas precisa aprender a reconhecer quando alguém decidiu pescar apenas sua generosidade. Nunca sua essência. Precisa saber dizer não, escondendo por trás a força de um sim à sua verdade. Precisa dosar presença e ausência, entrega e limite, doçura e severidade, como quem afina um instrumento raro. Se desequilibrar, desafina toda a melodia da convivência. Não se trata de esfriar o coração, mas de aquecer a inteligência. Bondade com disciplina, amor com estratégia, compaixão com resiliência. Aquilo que não se conquista com controle se dissolverá ao menor impacto dos testes do mundo. Sim, você será chamado de difícil, de duro demais. Mas com o tempo, será também chamado de necessário, de imprescindível, de referência. Só é subestimado quem se ausenta de si mesmo. Há um instante em que a decisão precisa ser tomada, continuar mendigando afeto barato, esperando o reconhecimento de quem jamais enxergou sua profundidade, ou se investir de autoridade sobre si, abandonando o papel de coadjuvante no próprio destino. A verdade é uma lâmina. Ninguém lhe entregará espontaneamente aquilo que você não exige, não constrói, não defende. E defender aqui não é erguer muros emparedados, mas criar jardins protegidos, onde só entra quem sabe respeitar a sua singularidade. Você não precisa se tornar cínico, nem endurecer tanto a ponto de esquecer sua ternura. Precisa sim transformar ternura em escudo, generosidade em fortaleza, compreensão em radar. Precisa olhar nos olhos daqueles que te testam e sustentar, no silêncio mais inabalável, o grito mudo que diz: aqui não mais, aqui sou inteiro. Quando você para de buscar ser amado incondicionalmente pelos outros e começa a exigir respeito, algo mágico acontece. A força que antes parecia reservada apenas aos frios, aos calculistas, se revela como competência universal. Está disponível para todo humano que decide abandonar a autopiedade e assumir o risco de se reconquistar. Maquiavel entendeu há séculos que o amor dos outros é passageiro e interesseiro, mas o respeito que nasce de uma presença íntegra permanece, sobrevive aos testes e até aos boicotes. A verdadeira aceitação que você tanto busca está na soberania interior, na liberdade de ser quem é sem implorar por permissão. Do momento em que percebe que apenas gentileza não basta, você para de sangrar em mar aberto. Deixa de ser alvo do predador emocional. Passa a ser ilha firme, terra rara, impossível de se explorar sem negociação clara. E então, você pode escolher dar, amar, perdoar, não porque teme ser abandonado, mas porque é inteiro o bastante para não se corromper. Quem se faz inteiro não aceita ser reduzido à metade. E agora, olhe diretamente para a sua vida. Qual o território onde você precisa, com autenticidade, pôr seus limites hoje? É no trabalho onde sua opinião é constantemente ignorada? Na família que só te procura when precisa do seu silêncio? Nos relacionamentos em que você é visto como quem suporta tudo e por isso não é valorizado nunca? Escreva aqui nos comentários. Escolha seu campo de batalha. Sua resposta pode abrir portas para que outros enxerguem também onde estão se perdendo. Juntos, criamos uma corrente de coragem. A revolução se inicia na confissão humilde. Admitir onde estamos sendo fracos é o ponto de partida para tudo mudar. E se essa mensagem provocou em você alguma faísca, se tocou em feridas ou te deu aquela incômoda vontade de sair do lugar, não recue. Vem comigo no próximo vídeo. Há muito mais para explorar. Há caminhos inteiros esperando o seu renascimento psicológico. E lembre-se, todo mergulho profundo é incômodo no começo, mas é preciso enfrentar a sombra para conquistar o direito de viver a própria luz.
Se você sente que está preparado para trocar aceitação barata por respeito autêntico, para virar do avesso a lógica de ser sempre somente o bom da história, então não suma. Siga o canal, compartilhe sua reflexão, chame alguém que precise ouvir esta verdade. A psique humana só cresce quando confronta dogmas antigos. O mundo só se amplia para quem tem a ousadia de desafiar a própria programação. Respire fundo. Repare em seu corpo. Sinta cada fronteira que precisa ser redesenhada. O resto do mundo sentirá a diferença logo, muito antes de você precisar dizer uma só palavra.